Completamente bloqueado. Hã? Essa palestra você deixou aqui, né? Eu deixei aqui uma exposição. Só um minuto, você compartilhar depois. Eu peguei, quando é nós, eu não coloco nem os copos, nem garrafa. Só para aparecer isso de fora. Se eu te encostar essa cadeira aqui, vai cair. Deixa eu puxar assim. Fui pôr para frente, ele deu uma banda. Essa daí que aquela tá que tá balançando. quebrando. Dá até um susto lá. Vem aqui e ali. E ele dá as perninhas esticadas. Relaxa, Davi. Eu vou dar uma dormida. Não foi. Eu tô bloqueado até abril, falei pra você, né? Que fala no Facebook. Não tem como desbloquear isso aí? Ah, tem que mandar as coisas melhores, né? Podia ser um novo. Não, no Facebook. não, teve uma, logo a primeira vez que bloqueou e tal, mandei aqueles pegam lá naquele feedback, pra cá, E o juiz mandava. nem Quem que faz a primeira parte? jogar. Eu começo. Os 3 primeiros focos aí, esses são os profetas depois. Um minutinho, nós já vamos iniciar, só estou esperando a Ana conseguir compartilhar. Quem puder compartilhar aí, por favor. Vocês devem ter escutado aí, né? Estão bloqueados só até abril. Só desliga. Meu filho ficou conversando. O celular, cara, tem sérios problemas. Né? E hoje o meu problema. Eu estava funcionando. Tá vendo o problema? Precisei desinstalar o Facebook para ele Não voltar. estava abrindo. Abria e não deixava, eu ia fazer um movimento que fechava. Aí depois. Não, aí Depois você desinstalou. desinstalei e precisei instalar de novo. Eu vou chorar. Oh. Tudo bem? Ele está começando? Compartilhando. Hã? Eu vim porque eu tô compartilhando. Ele faz a oração? A gente vai iniciar já, fazer uma oração e a gente já inicia na sequência, tá? Primeiramente, boa noite a todos. Convido a todos que nos assistem, que nos acompanham, que fechem seus olhos, elevem o pensamento a Deus, dizendo: Deus, de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre. Gratidão por mais uma oportunidade de aprendizado, Senhor. Que possamos juntos, nessa noite, reunidos em Seu nome, beber um pouco mais dos Seus ensinos. E que esses ensinos, através do nosso entendimento, da nossa prática, possam nos tornar melhores, moralmente falando, que é sempre o nosso grande objetivo de vida. Que assim seja. Não, vamos só. Não, tranquilo, né? Gente, boa noite. Nós vamos, como sempre, né, a gente sempre fala sobre isso, algumas pessoas aqui estão entrando a primeira vez, não estão acostumadas. Esse formato, por incrível que pareça, nós estamos no capítulo 21, então já faz quase 2 anos, Já faz 2 anos que nós estamos fazendo, pelo menos 23, 24 anos. 2 anos já que nós estamos fazendo esse, boa noite, que nós estamos fazendo esse formato, para quem está assistindo. Então a ideia, a gente sempre fala que não foi ideia, né, que a gente copiou, Sim. mas que poucos lugares estão fazendo e muita gente tem gostado e tem falado de fazer. O Orson está fazendo as rodas de conversa, que é muito parecido com Esse aqui vai fazer esse ano também. com esse formato. Aliás, vários centros, né? O Orson retomou essa ideia e muitos centros estão fazendo esse formato justamente por isso, por ser um formato mais ativo, mais gente participando, mais ideia, né? Então a ideia do Evangelho, né, da gente ter retomado esse formato, foi por isso, para a gente de sempre, a conversa que foi com o Rodrigo no começo, foi da gente criar o hábito de fazer com que as pessoas se interessem
em estudar o Evangelho, em ter o Evangelho na mão. Então, às vezes, tem algumas até pessoas que falam, mas... E a gente, às vezes, lê mesmo alguns trechos do Evangelho, que é para a gente criar o hábito, para quem está lá em casa, está com o Evangelho na mão. E essa foi uma das principais ideias da gente retomar esse formato, né? Hoje nós temos alguns avisos, eu vou dar no começo e vou repetir no fim. Nós estamos falando... O Cid, ele nunca participa, quando ele participa, ele dá palpite demais na página. Cid, seu problema deve ser aí que está baixo, ninguém está reclamando. Então nós vamos dar alguns recados no começo e vamos repetir no final. E eu brinquei outro dia lá em Cafelândia que nós estamos parecendo, vai chamar Shopping Center Espírita. Porque nós estamos fazendo propaganda e nós fazemos propaganda mesmo, de coisa que nós acreditamos que seja boa e que tem ideia. Eu acho que eles estão reclamando, o som está baixo, pode ser o ventilador, né? Vê se vocês acham que melhora aí, por favor. Então nós estamos divulgando, ontem nós já tínhamos recebido o CD, mas ontem foi o lançamento oficial do CD Família com Jesus, que eles não gostam que fale, tá, mas é lá da Casa de Fraternidade, é um grupo que trabalha junto com a Casa de Fraternidade, inclusive a venda do CD, a ideia da criação do CD, foi para ajudar na construção da sede da Casa de Fraternidade. Muito, muito, muito bom. Para quem já viu ao vivo, não preciso comentar. Quem não viu, tem o CD, nós temos para vender, mas entra na página do Família com Jesus. Nós estávamos comentando com o pessoal ontem, que é só entrar, eles estão enviando, senão nós estamos trazendo para cá, pega com a gente, enfim, de qualquer maneira que dê. Então, esse é um que a gente conhece o trabalho, além de conhecer o trabalho, viraram grandes amigos, mas nós não fazemos propaganda porque eles são amigos, realmente o trabalho é muito bacana. Do mesmo jeito que a gente aqui hoje não tem ninguém, mas nós sempre fazemos, já faz mais de anos, nós fazemos campanha da Perispírito. E também toda a venda revertida para a construção da Casa de Fraternidade. E hoje eu vou divulgar uma coisa que eu, e o Rodrigo sabe disso, e o Rodrigo talvez mais do que eu, uma alegria muito grande de divulgar, e vou divulgar sem ler, porque eu conheço o trabalho do Emerson, o estudo do Emerson, mas depois que eu ler, aí eu dou minha opinião mais concisa e mais pertinente. Mas o Emerson saiu agora, né, fresquinho. O Emerson, lá da Barra, já esteve aqui com a gente fazendo palestra. Tem um trabalho fantástico de estudo do NEP agora na segunda-feira, lá na página do Momento Espírita, que agora está mudando o nome também para NEP, mas ainda está com o Momento Espírita. E é o livro Antigo Testamento, Berço do Evangelho. É do Emerson Cavalcante. Também já está, eu vi que ele colocou o link na página, depois a gente vai colocar também para... É possível fazer e-book, se a pessoa interessar, baixar no computador, dar e-book? Nós vamos divulgar na página lá, o do Emerson eu vi que ele já está divulgando. Depois nós vamos colocar. Eu vou te mandar os banners. Aí a gente coloca na página para a gente acessar. O Rodrigo já estava comentando comigo, e eu já imaginava, pelas conversas anteriores, é livro de estudo. Então muita gente, talvez que esteja acostumado com romance, talvez não vá gostar. É um livro de estudo. É para entender exatamente aonde está da onde veio o Novo Testamento, vamos dizer assim. Então fica o convite. Eu não vou fazer propaganda sem ler, porque depois a Dani fica brava. Ela fez propaganda, falou que as músicas do Família com Jesus eram lindas sem ouvir. Imagina se fosse uma porcaria. Qual o valor do livro? O livro é 25. 25, mas nós vamos colocar todos os links na página para a gente Se a gente é interessado, a gente... se tiver, nós combinamos com o Rodrigo, com o Emerson, se tiver alguma coisa aqui, a gente tiver interesse, a gente combina. Mas tem o link lá, quem precisar, o Rodrigo, o Emerson, eu vi lá que tem o link para fazer a compra digital, então depois a gente dá mais, a gente vai estar divulgando na página para quem se interessar. Gente, não sei se melhorou, eu vi que alguém ainda falou que está baixo, será que melhorou? Porque eu acho que é o
um ventilador. Então, se tiver muito baixo, aí vocês falam, e quando a gente for falar, a gente procura falar um pouquinho mais perto do microfone, porque não está dando para ficar sem o ventilador hoje aqui não. Tá bom? Então hoje, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Certo? Então vai começar, acho que nós vamos dividir de novo em 3, né? Se tiverem comentários, não dá muito para a gente comentar, a Ana está tentando acompanhar lá, mas fica mais difícil, não é o mesmo formato do estudo, mas se for alguma coisa que dê tempo da gente discutir, seja pertinente, a gente dá uma conversada. Tá bom? Ainda estão falando que está baixo, então fala perto do microfone. Tá? Fala mais perto para a gente dar uma melhorada. Bom, pessoal, boa noite todo mundo presente, pessoal da internet. Vamos começar então o capítulo 21. Eu vou ler esses três primeiros parágrafos aqui, com o título de Conhece a árvore pelo fruto, depois a gente conversa um pouquinho. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uva nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de pele de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros, ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e seduzirão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e seduzirão e muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Bom, é um capítulo que dá para ser feita uma palestra em cima pelo menos dessas três, o capítulo todo, claro, mas essas três partes aqui dá para ser feita uma palestra em cima, até quando eu estava estudando, de muita gente que fez a palestra sobre isso daí, um tema muito interessante, que nos traz uma reflexão muito importante e muito grande para os nossos dias a dia, né? Bom, ele começa, cada árvore é conhecida pelos seus frutos. Que frutos são esses? O que ele considera como árvore? O que ele considera como fruto? Qual a reflexão que a gente pode trazer para a nossa vida do que o Evangelho, do que Jesus nos disse aqui? A gente pode entender que a árvore é o nosso espírito, somos nós, né? E os frutos são aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, as nossas atividades, a nossa caridade, o nosso pensamento, o modo de tratar, o modo de conversar, o modo de falar com as pessoas, tanto no nosso trabalho, como no centro espírita, como na escola, como na faculdade. Esses são os frutos que a gente traz, né? Assim como as árvores, nós temos a nossa natureza íntima, e é por ela que a gente conhece os nossos frutos. Então, Jesus traz essa reflexão para a gente, e mais uma vez ele fala sobre reforma íntima, o tanto que é importante a gente se reformar, e a gente entender que é necessário darmos bons frutos para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor, para a sociedade, enfim, para todo esse contexto. Porém, muitas vezes, né, como espíritos em evolução, nesse mundo, né, como ainda precisamos evoluir muito para chegar à plenitude espiritual, como assim posso dizer, a gente vai errar, a gente vai falhar e, consequentemente, produziremos também maus frutos, né? Pensamentos ruins, negativos, né? Ódio, rancor, tristeza, orgulho, vaidade, enfim. Porém, é importante que a gente entenda que a gente consegue transformar esses maus frutos,
que acontecem muito em função da nossa pouca evolução, ou a nossa evolução em andamento, e transformar esses frutos em coisas boas, né? Todos conseguiremos, independentemente de quem é, do que fez ou o que faz. Estamos em constante evolução e por essa razão ainda produzimos esses tipos de fruto, de sofrimento, de tristeza, de ódio e de rancor. Mas como que a gente pode mudar esses frutos para que a gente comece a produzir coisas boas? O Evangelho, né? O Evangelho nos traz tudo que a gente deve fazer, tudo que a gente tem que fazer para que a gente alcance a nossa plenitude, que a gente consiga gerar bons frutos para a sociedade. Isso não só em atitude, mas quando a gente fala nessa questão de dar frutos, é também a criação que você dá ao seu filho dentro de casa, não só a criação de caráter, de coisas físicas, de batalhar para conseguir, né, o que quer, mas a sensação e o dever de ensiná-lo também a entender que não adianta apenas não fazer o mal, que é necessário que se faça o bem. Então, desde pequeno, a gente precisa educar, e graças a Deus eu tive essa educação, por mais que às vezes eu falho, como todos, né? Mas eu tive essa educação. Puxa saco de na cara, né? Achei que ele fosse falar, nossa, não parece. Eu ia falar isso, mas ia ser muito... Rude. Isso, ia ficar muito Como chato. vocês são invejosos. Né? Pois é. Mas eu, graças a Deus, voltando ao contexto, eu tive essa educação, né? E minha mãe sempre me ensinou que era necessário que se fizesse o bem e não apenas não fazer o mal, né? A gente tem que entender também esse contexto, né? Que cada um dá o que tem, né, gente? É complicado. Muitas vezes a gente fica chateado, triste, a gente fica mal pelas atitudes que as outras pessoas têm conosco. E às vezes a gente precisa entender que aquela pessoa ainda não está pronta para dar bons frutos. E precisamos compreender que cada um tem uma evolução, que a evolução é independente, não solitária, mas ela é independente, com certeza. E a gente precisa entender que a gente também faz isso, né? Então, ter essa tolerância, ter essa paciência, e é muito isso que o Evangelho traz para a gente. Depois ele vem e fala, a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, muitas vezes, quando a gente fala, eu falei sem pensar, não pensei para falar e acabei ofendendo a pessoa, na realidade, você está transmitindo o que o seu coração está sentindo naquele momento. Não que isso precise e necessite ser assim para sempre. Isso vai mudar. Isso, com a constante evolução, com a constante presença do Evangelho na sua vida, isso vai mudar, isso é fato, né? A gente precisa entender também esse sentido de que será que a gente realmente é tudo que a gente fala que é? Ou será qual é a coerência que a gente tem entre o que a gente fala e o que a gente faz, né? Qual é a coerência entre os verbos, entre o verbo e a ação, né? O verbo fazer, estar, ser e a ação, e o que você tem por trás disso, né? A gente precisa não só falar, mas fazer, demonstrar o exemplo dentro de casa, para os nossos filhos, para as pessoas mais próximas, para que elas entendam realmente esse sentido. As anotações aqui, que são bastantes. E quais são as atitudes que a gente tem que fazer para que a gente consiga melhorar os nossos frutos, começar a produzir outros frutos? Às vezes a gente planeja tanta coisa na nossa vida, como o nosso casamento, quanto que a gente vai querer ganhar em dinheiro, nosso trabalho, nosso carro, nossa casa, mas a gente não planeja a felicidade pura. A gente planeja essa felicidade material, essa coisa palpável que a gente hoje chama de felicidade pelo nosso grau de evolução que estamos. Porém, a gente não calcula a felicidade em um ato moral, num ser, no sentido de ser a todo dia, a todo instante e com todos, né? Então são 3 passos que lendo o Evangelho a gente consegue entender. O primeiro passo é realmente escolher o Evangelho de Cristo para a sua vida. Realmente falar, não, é isso que eu quero, né? Vou seguir, ou pelo menos vou tentar seguir. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente conseguir identificar o que a sua atitude está contrária ao que o Evangelho fala.
No meu caso quase todas. Mas você identificar o que você faz de errado, que o Evangelho diz que você tem que fazer certo. Voltei no começo, agora me retratei do que eu falei. E o terceiro passo... E o terceiro passo é realmente você ter a mudança, né? Você persistir, claro que isso pode ser devagar ou pode ser rápido, depende de cada espírito, mas é importante ter a persistência e a coragem para realmente mudar, para expulsar todos esses sentimentos, esses frutos maus que temos e começar a plantar frutos bons para que a gente um dia consiga chegar em um padrão de evolução muito grande, com certeza todos chegaremos. Aí vem a questão, mas como eu vou saber se eu estou no caminho certo para isso ou não? Se eu estou fazendo de maneira certa ou não estou fazendo? E aí vem a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, onde o Kardec ele pergunta, onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos respondem que está escrito na consciência. Então, a nossa consciência, ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola para saber se eu realmente estou fazendo a reforma íntima de forma correta, se eu estou plantando frutos bons ou se eu estou me desviando do caminho e plantando maus frutos. Porém, nada disso adianta se eu realmente não colocar na minha cabeça que eu quero seguir o Evangelho do Cristo. E nem estou falando do livro dos Espíritos ou o Evangelho. É mais a prática mesmo do que Jesus fez, do que Jesus nos ensinou quando ele passou aqui. A nossa consciência, por exemplo, ela nos dá indícios de quando a gente briga em casa, briga com a mãe, com o pai, ou briga no serviço, a gente chega em casa e a nossa consciência pesa, né? Ela é nossa melhor e ela é nossa pior amiga em muitas circunstâncias, e ela te fala, mesmo você não querendo ouvir, ela te fala, ó, aquilo lá que você fez não está muito certo, a gente precisa mudar isso daí. Como também ela te dá apoio e te motiva quando você faz uma coisa muito boa, quando você se sente bem, quando você faz um trabalho de caridade, por exemplo, você chega na sua casa, quando você deita, encosta a cabeça, você fala, nossa, que alívio, como meu coração está tranquilo, como ele está calmo. É a nossa consciência falando. Logo, se a consciência fala, Deus fala por nós, através da nossa consciência. Tem uma frase que eu separei que é assim, temos que tirar do nosso coração o bom tesouro, afetando ao nosso semelhante o que melhor temos, perseverando no bem, e com certeza a árvore de nossas atitudes revelará a sua natureza divina, recompensando-nos com os frutos da alegria, da paz e da harmonia, que tanto desejamos e merecemos. Buscamos tanta felicidade e não entendemos que a felicidade está no Evangelho de Cristo, está a seguir os passos dele e plantar bons frutos. Só para terminar a minha parte, eu peguei um textinho que é curto, da redação Momento Espírita, que ele começa dizendo assim, que frutos você tem produzido em seu viver? O que significa produzir frutos? Produzir um fruto significa criar alimento para os outros, significa deixar um legado moral pelos caminhos, significa construir uma obra que o tempo não consome. A dedicação de bens pais produzem bons frutos sempre, se não agora, na presente existência, pois nem sempre os filhos sabem apreciá-los, mais tarde, quando colhidos e saboreados. Chegará um dia em que os filhos recordarão dos frutos da educação, dos bons exemplos, das renúncias e do trabalho incansável ofertados em abundância pelos pais amados. Dividir nosso conhecimento com os outros também é frutificar. Por que reter conosco o que pode ajudar tanta gente? Competição? Desejo de se mostrar? Mas será que ainda não entendemos o que só seremos melhores quando trouxermos os que estão em nosso entorno para junto de nós? O Mestre Jesus nos ensinou essa prática de muitas formas diferentes. Nossos exemplos de boa conduta dão bons frutos. As pessoas precisam de referências ricas para poderem construir o seu comportamento maduro. Num primeiro momento, a conduta reta incomoda os que ainda não conseguem manter. Os que se mantêm firmes são motivo de chacota, recebem apelidos tolos e engraçados. Porém, o fruto ali está, na ponta do galho.
disponível para quem quiser saborear, no momento em que desejar. A referência fica, incomoda e um dia dispara o desejo de mudar. Por isso, as árvores dos bons frutos precisam ter paciência, pois nem todos sabem apreciá-las ainda. Uma das maiores alegrias da existência será a de, ao entardecer dos anos, podermos olhar para trás e percebermos quantos bons frutos pudemos deixar. Descobrir que não usamos a vida apenas para nos alimentar e para a nossa simples subsistência, mas que fomos capazes de alimentar os outros aplicando nisso nossas energias. Essa é a vida da boa árvore, a vida das ações. Produzamos bons frutos e deixamos um legado de amor ao mundo. Redação espírita, momento espírita. Uma palavra? Não, tudo. Falar no livro? Estudou? Desculpa aí. Não, Gabriel. Então, pela liberdade que nós temos, a gente Claro, consegue com colocar. certeza. Só para tem a passagem que você focou bastante, mas acho que vale a pena a gente sempre olhar para isso, essa questão de que a boca fala que está cheio o coração. Isso é muito importante no quesito, Alexandre, da gente identificar os falsos profetas. Nós não podemos esquecer que desse capítulo está falando que haverá, é um afirmativo, né? Falsos cristos e falsos profetas. E nós, quanto a seguidores ou aqueles que possam divulgar esses trabalhos, nós temos que usar essa medida. A boca fala do que está cheio o coração. Quer dizer, olhar para que o cara, o fruto, né? Que fruto que nós estamos jogando mesmo. Pois é. Disso nós conversamos bastante, acho que até inclusive Acho que até no outro Da aula capítulo. passada. no estudo do Evangelho do mês passado, nós discutimos bastante isso. E esse capítulo ele é muito forte, eu acho, né? Porque ele Traz toca em responsabilidade imensa. ele toca em alguns pontos que normalmente a gente acaba tentando dar uma rodeada, uma amenizada, primeiro porque toca a gente, né? Com certeza. Porque nos incomoda, porque nós precisamos estar nos policiando o tempo todo nas ações. O Gá falou muito sobre isso no começo. Sim. E quando a gente se propõe, e isso é preocupante, e acho que foi isso que a gente discutiu muito no Evangelho do mês passado, principalmente quando a gente vê ou se coloca, ou tem pessoas próximas e queridas se prontificando a divulgar a doutrina, divulgar o Evangelho, enfim. E nós sabemos que muitos se perdem. Aliás, é uma afirmação do próprio Evangelho. Né? Não é que talvez só ter, haverá. Haverá. Então, na verdade, já estava previsto. Quer dizer, e hoje, na nossa realidade, fica muito fácil de nós identificarmos isso e de entendermos isso. Né? Eu vejo muito que e muitos, como nós também já conversamos, muitos nem são, e nesse capítulo, lá nas instruções dos Espíritos, nós vamos perceber que muitos nem de propósito, nem com má intenção. Eu acabo com a minha vaidade, e eu mudo o foco do meu trabalho, o foco do objetivo, que é a divulgação da Boa Nova, a divulgação do Evangelho, quer dizer, e isso é preocupante e a gente tem visto muito isso, né? Infelizmente. Nós temos visto grandes vultos, grandes trabalhadores que poderiam estar e trabalharam muito e de uma forma muito bacana a divulgação se perdendo. Sim, né? Então, esse último tópico seu, né? Então, se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou ali, não acrediteis absolutamente, porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão e farão grandes prodígios e coisas de espantar, ao ponto de seduzirem, se for possível, os próprios escolhidos. E aqui cabe, eu já vi várias vezes, várias palestras, que aqui o palestrante enchia o peito, ficava com quase 2,5 metros de altura, falando das outras religiões. Sim. E aqui nós estamos falando do Evangelho sobre o Espiritismo. Foi escrito para nós. E eu vi em algumas situações essa situação, Esse falso essa profeta eloquência, que ele fala é o espírita mesmo. Né? essa eloquência toda, para variar, né, de nós apontarmos o dedo, quando na verdade ele está nos indicando que o problema
iria acontecer aqui. Em casa, né? Né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Vamos lá, tocamos. Eu vou seguir então. Ficou comigo o item 4º e o item 5º, a missão dos profetas. É engraçado porque quando a gente fala profeta, né, geralmente a gente olha para isso com aquele que tem o dom de fazer profecias, de adivinhações, né, de saber o que vai acontecer. Essas duas situações se tornaram sinônimas no trás do texto. Mas pegando o sentido evangélico da palavra profeta, ele é muito mais amplo. Olha só, profeta aplica-se a todo enviado a Deus com a missão de instruir os homens e de revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Vamos lá. Aplique-se a todo aquele enviado a Deus. Está falando para nós. Sim. E não estou falando nós, aqui no caso os três, estou falando para nós que somos cristãos no modo geral. Né? Nós somos profetas. Porque nós temos o compromisso de instruir homens. Você, Alexandre, como pai, você não tem compromisso de instruir filhos? Sim. Então nós temos esse compromisso. Nós somos comprometidos com esse trabalho. E de revelar as coisas ocultas e o mistério da vida espiritual. E aqui Kardec vai fechando o raciocínio. Então um homem pode ser profeta sem fazer predições, separando as coisas, porque a nossa cabeça mistura as estações. Então nós cansamos de ver impostos por aí, fulano de tal espírita, veja seu futuro, vinculando uma coisa a outra. Então as coisas são separadas. Né? Uma coisa não está ligada à outra. E aí ele vai contar os judeus no templo, né? No templo de Jesus. Eles levaram Jesus ao sumo sacerdote Caifás, os escribas, os anciões que ali reunidos cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas dizendo: Cristo, profetiza e dize quem foi que te bateu. Estavam sendo irônicos com Jesus. Querendo achar que Jesus era um adivinho e sem entender que a mensagem era exatamente outra, né? Mas a Kardec não descarta que houve profetas que tiveram a presciência do futuro, quer dizer, souberam antes, e não são poucos casos. E a gente não vai ignorar que isso é verdade, porque Deus envia, né? Deus manda as mensagens. Na verdade, quando a gente vai olhar, principalmente para os profetas do Antigo Testamento, eles já previram tudo, e mais um pouco o que aconteceria com Jesus e com a o povo hebreu daquela época. É presciência do futuro, né? Seja por intuição ou por revelação providencial, a fim de transmitirem, mas tem um objetivo isso, advertências aos homens. Então aquele que se falar, que sabe o que vai ser a sua vida, mas no sentido de querer ter benefícios com isso, não é esse o trabalho, mas quer te advertir, é útil. Né? Como essas predições se realizaram, o dom de profetizar o futuro foi considerado como um dos atributos da qualidade do profeta. Então a gente precisa entender, separar as coisas, para que a gente não idolatre ou divulgue coisas que nós não devemos divulgar. Que a gente adora, na verdade, fazer uma salada só, pôr tudo no mesmo saco e vamos lá. Então assim, ó, tem profetas que conseguem ter a presciência do futuro? Tem. Mas só vai se confirmar lá na frente. Né? O importante sempre é qual é a mensagem que ele está querendo vir nos passar. A gente ouve muito na literatura espírita, quem trabalha em trabalho mediúnico, espíritos de uma envergadura maior não se prestam a dar notícias fúteis. Sim. Então, a gente tem que sempre olhar para a mensagem. Porque assim, Gabriel, Alexandre, os amigos que estão aqui, que nos assistem, eu não vou poder falar assim, eu fiz tudo errado porque o Alexandre me enganou. Não. Você tinha todas as ferramentas, todo o conhecimento para saber que os ensinos que o Alexandre deixava não eram os melhores. Você seguiu. Você se deixou enganar. Porque você se comprasse, você ficou feliz e se comprou. Não sei nem se tem essa palavra, mas ficou feliz com isso. Muito bem. No item 5º, prodígio. Só para a gente aproveitar esse ato, Claro.
Que aí eu vou até aproveitar para fazer propaganda de novo do livro do Emerson, né? Vai tirar todas essas Que dúvidas. são coisas que, outro dia até no estudo nós falamos isso, né, Alice? Eu fiz essa brincadeira, um comentário de que o espírita, na sua maioria, né, acabou meio que olhando para o Antigo Testamento sem dar devida importância. Nós acabamos pegando, porque veio para a doutrina, o Evangelho, pegando os 4 Evangelhos, e se dá uma importância muito pequena para o Antigo Testamento, principalmente em estudo, por exemplo. Você não vê muita ligação com isso. Né? E aí, e o mais importante que eu vejo dessa história é que a gente também deixa passar batido. Sempre essas mensagens profetizadas são com objetivos coletivos, de instruir, Não é individual. de uma melhora. Perfeito. Que nós fizemos esse comentário agora um pouquinho a respeito de uma mensagem recebida psicografada. Eu acredito, e isso aí talvez uma opinião particular, mas que é dividida com muitos amigos, inclusive você. Acredito que um espírito de alta envergadura moral não se coloque à disposição para vir dar uma mensagem particular. Olha, Alice, sua filha vai estar grávida o mês que vem. Eu acho que os objetivos são maiores, né? Quer dizer, isso provavelmente o espírito próximo, o anjo guardião, o espírito protetor, o espírito afim e tal, vai fazer, vai se aproximar, vai intuir e tudo mais, mas lembrar que esses profetas que a gente olha sempre com essas predições, né, com as coisas futuras, sempre os que foram levados a sério foram os que trouxeram instruções e benefícios ou instruções para que a humanidade melhorasse em determinadas situações. Quando você fala que o espírito abandonou, de fato abandonou, a cabeça do Emerson é muito menor que a minha, mas maior em conteúdo. Eu não vou lembrar o capítulo, mas procurem a mensagem de São Vicente de Paulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vou lembrar o capítulo agora, onde ele está dizendo assim, deveriam dar mais atenção aos textos evangélicos. Esquecem esses textos, ignoram-os, não se reflete mais sobre ele. Então, o movimento espírita está dizendo que a gente não está lá dentro. O livro trata muito disso também. Não, por isso que eu falei, já fiz propaganda, eu estou ficando bom nisso. Mas isso depois te dá uma porcentagem. Vai, porcentagem de venda. Vende tudo os livros. Porcentagem de trabalho. Vamos lá. Prodígio dos falsos profetas. Aqui Kardec traz. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão prodígios, sinais espantosos, para enganarem até mesmo os escolhidos. E aqui nós temos toda a culpa em cartório, porque a gente adora o místico, o fantasioso, o que parece grandioso, né? E eles falam que haverá, né? Essas palavras dão o verdadeiro sentido da palavra prodígio. Na acepção teológica, na teologia, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, que escapam à lei da natureza. É o misterioso, é o que tem poderes. Com a doutrina espírita, vamos achar todos os milagres preditos e ditos do Cristo, aplicação nas leis naturais. Estas leis, tendo sido estabelecidas exclusivamente por Deus, não há dúvida que podem ser derrogadas por Ele quando lhe aprouver. Está querendo dizer assim, Deus pode conceder a alguns, por mérito ou enfim, que possam fazer esses prodígios, desde que tenham um objetivo maior, como nós dissemos. Mas Kardec traz, o simples bom senso nos diz, porém, que ele não pode haver conferido a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, e menos ainda o direito de desfazerem o que ele fez. Para que a gente consiga alinhar o que Kardec está dizendo, Alexandre e Gabriel me ajudem, né? O anjo e o demônio. Deus, Pai, Criador de todas as coisas, não criou o anticristo. E muito menos deu a ele poderes para desfazer o que Deus ordenou. Então, quando a gente olhar algo nesse sentido, a mensagem está distorcida. Não há um poder maior do que Deus. E qual que é o grande problema? É dos falsos profetas? Claro que é deles, eles vão responder, mas é meu também que não soube avaliar. Eu tenho que sempre olhar para esse capítulo, Alexandre, como meia-culpa. Porque assim, eles podem fazer, mas eu não sou obrigado a aceitar. Kardec nos orienta, né? Rejeita-se 9 verdades, se for o caso, mas não se aceite uma mentira. Questionando, né?
Mais adiante, nós vamos encontrar eles dizendo assim, Kardec trazendo para nós: aos olhos do povo, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Causa desconhecida não significa que ela não tenha, que não existe um porquê, significa que eu não o conheço, né? Conheci a causa, reconhece-se que o fenômeno, por mais extraordinário que pareça, não é mais que a aplicação de uma determinada lei da natureza, que a gente vinha falando. Então, fluido cósmico universal, sabemos que o fluido é maleável, podemos moldá-lo, tudo é energia. Sim. Mas para isso precisamos estudar. E estudando, eu aprendo a separar o bom ou o certo do errado, né? É assim que a área dos fatos sobrenaturais se restringe. À medida que se amplia as leis das leis científicas. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando Kardec começou, as mesas pareciam algo fantasioso, né? Sobrenatural. E ele chega e faz a seguinte, ele fala até do axioma, né? Toda causa inteligente, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. E ele começa a estudar aquilo. Quando fazia pergunta, a mesa batia uma, duas vezes, ele foi entendendo e percebeu que não tinha nada de fantasioso. Era causa e efeito. Desde todos os tempos, certos homens exploram em proveito de sua ambição, vamos lá. Desde todos os tempos, certos homens exploram em proveito de sua ambição, de seus interesses e de seu desejo de dominação, certos conhecimentos que possuíam, para conseguirem o prestígio de um poder supostamente, um poder divino, supostamente sobre-humano, ou de uma pretensa missão divina. Gente, isso não precisa ir muito longe. Nós vamos continuar sempre olhando dentro de casa e vamos sair até dos interesses religiosos e vamos para a nossa vida de relação. Às vezes, porque eu quero dominar alguma coisa, seja no meu trabalho, seja na minha casa, que eu quero exercer o controle, eu conheço um pouco mais que o Gabriel e não ensino ele. Ou ensino desensinando, que é uma forma que eu tenho de manter o controle sobre Gabriel, sobre o Alexandre. Isso também é falsear ensino, que não seja um ensino evangélico, mas um ensino moral dentro de casa. E não são poucos de nós que se envolvem no movimento religioso para conseguir prestígio, para que seja aplaudido, porque supostamente ele tem o poder acima. Vários médiuns desviaram nesse caminho, achando-se que eram mais importantes do que a própria obra, e se desviaram por caminhos, criando situações e mensagens que a gente, a hora que você vai estudar e vai aprofundar, você percebe que elas são vazias de tudo, né? Se intitulam os falsos profetas como portadores de uma mensagem de Deus que só ele tem. Aqui comigo está a verdade, ali é mentira, lá é mentira, comigo é verdade. Duvidemos, gente, de pessoas que se comportem assim. Duvidemos mais. Quem está nos assistindo, procurem, estudem, se tudo que nós estamos falando aqui hoje tem fundamento. Questione. Finalizando, são esses os falsos cristos e os falsos profetas. A difusão dos conhecimentos vem desacreditá-los. Quanto mais a gente estudar e mais a gente aprender, não teremos mais pessoas assim. De maneira que seu número diminui, à medida que os homens, aquela palavrinha bonita, os homens se esclareçam. Então eu me esclareço, eu não sou mais tomado por mentiras. O fato de operarem aquilo que os olhos de algumas pessoas parece prodígio, não é, portanto, nenhum sinal de missão divina. Esses prodígios podem resultar de conhecimentos de qualquer um, que qualquer um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas especiais, que tanto o mais indigno, olha só, tanto o mais indigno como o mais digno pode possuir, porque é orgânico, não está ligado à parte moral. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias, finalizando, exclusivamente de ordem moral. O ato de fazer. É a história da árvore.
Qual é o fruto que aquela pessoa que está falando, que está se intitulando mensageiro de uma verdade divina, qual é o fruto que ele está espalhando? E aí, só aproveitando essa última parte sua, que a gente também conversa bastante, em relação ao qual é o objetivo real, né? Como a gente falou lá no começo, muitos começam com esse objetivo e acabam se perdendo por N motivos, né? Normalmente é vaidade. Ou acabam chegando, isso a gente vê, ainda no movimento, bem no movimento espírita também, eu acho que acabou enveredando um pouquinho para esse lado também. Mas nós estamos cansados de ver, e a gente comenta sempre, né? As pessoas que aparentemente, e para você, eu sempre digo que quando você se propõe a pegar o seu tempo em benefício de qualquer tipo de ação social, seja evangélica, seja assistencial, enfim, se eu me prontifico a trabalhar como voluntário nesses clubes sociais, né, Rotary, bairros, asilo, papai, enfim, eu estou me colocando à disposição de outras pessoas em relação a isso. Por isso que eu falo que se tudo, o Evangelho ele não foi falado, ele não está escrito, não está para a gente estudar, para a gente usar aqui dentro da casa espírita. Né? É o exemplo que você deu agora há pouco, quer dizer, eu uso isso para a minha vida, é no meu dia a dia. A minha vida de relação. Então, é nesse sentido. Então, o que ele está falando aqui do falso profeta, o que eu uso da minha primeira intenção, primeira proposta, o que eu faço com ela depois, eu vou ter que responder. E aí é aquela história, não é o castigo, não é nada, mas é ação e reação, é a causa e o efeito, enfim. E isso a gente tem visto muito. E aí trazendo para a nossa realidade, e você já falou, e a gente sempre fala, é o cuidado que todo mundo tem que ter o tempo inteiro. Porque nós sabemos que é complicado. Quer dizer, quando nós vamos a algum lugar, então uma palestra que tem 350 pessoas sentadas para me ouvir falar, nossa, que legal. E aí eu vou falar para um ou dois, e aí eu já perco a minha vontade. Então, qual foi o objetivo? Você está fazendo isso para quê? Com qual real objetivo? Né? Para a sua divulgação, para a divulgação da doutrina. Né? Então, é nesse sentido. E essa último trecho antes das instruções dos Espíritos, aí ele vai falar de uma coisa que é difícil para o espírita, né? É uma dificuldade tão grande para o espírita, porque até agora nós falamos de nós, né? De quem está divulgando, do profeta, de quem está fazendo. E essa última parte ele vem falar dos espíritos, né? Esse último tópico antes das instruções. E é um questionamento que, assim, eu adoro essa parte, porque essas são as discussões homéricas que tinham na minha família em relação, mas aonde que está escrito que tem espírito na Bíblia? Provavelmente em lugar nenhum, do espiritismo, porque foi em 1800, provavelmente. Ou esse tal dos profetas já estavam adiantando e avisando do Kardec, né? Mas a Bíblia inteira, né? Essa é a minha discussão, assim, a Bíblia está forrada de cima a baixo de manifestações, enfim. E tem duas que eu acho fantásticas, assim, que eu peguei, que encaixa nessa, né? E aí eu vou aproveitar, eu sabia que eu ia fazer divulgação do Emerson, e eu sei que o Emerson gosta das cartas de Paulo. Então ele reconhece a prática dessas manifestações entre os cristãos primitivos, legou-nos orientações importantes no tocante à prática mediúnica, como podemos verificar nos textos seguintes. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então é esse o objetivo que ele falou lá para nós, que era o objetivo do profeta, que você acabou de falar. Sim. Eu não venho lá falar, como nós temos alguns profetas, principalmente os profetas de causa passado, né? Esse tem bastante. Ou do que vem fazer a profecia do vai arrumar um emprego, vai casar, vai ganhar na Mega Sena. Tem um exemplo fantástico. Todo mundo deve conhecer do livro do Richard, os livros que o Richard achava que ele fazia engraçado. E ele foi uma pessoa procurada. Ele fala que é ele, mas foi procurá-lo como médium.
falou assim, olha, eu que preciso ganhar na Mega Sena. Eu preciso ganhar na Mega Sena de todo jeito, porque minha vida está realmente de ponta cabeça, a única maneira que eu vou conseguir acertar, que eu vou conseguir ficar casado, não vai negar em mim. Eu falei, então faz o seguinte, ó, você joga o número 29.432. O cara me falou, é mesmo? É. Ou saiu de lá, foi na lotérica e comprou bilhete 23.942. Tá bom, chegou à noite no rádio escutando o resultado, né? Começou 2, 9, 9, 4, eu fiquei milionário. Ganhei, então 3. Falei, não é possível. Por um número, ganhei. Não é possível, não é possível, não é possível, tem alguma coisa errada, ligou na rádio, está errado isso daí, porque é o 2 no final. Falei, não, meu senhor, é 3. Não deu outro, né? Foi outro dia lá no centro. Falei, o senhor fala com esse espírito aí que ele errou. Ele falou que o espírito veio e falou assim, olha, meu amigo, verdade, que nós quase acertamos. Olha, quem sabe da próxima eu acerto. Eu tentei, eu superei o número. Tá? É nesse sentido. Isso ele fala, aí, não extinguais o espírito, não os desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo bem. Em igual sentido, João Evangelista referiu-se também às manifestações espirituais e deixou-nos uma alerta, até hoje de grande relevância, com respeito ao cuidado que é preciso ter no intercâmbio com os desencarnados. Essa é a parte desse último item que nós iríamos falar, né? Amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aqui cabe, que é isso que eu queria dizer, né? Que eu acho que essa parte toda cabe isso. Nós espíritas, principalmente, porque acreditamos, divulgamos e tudo mais, vivemos um momento extremamente complicado e conturbado. Haja vista a quantidade de material que nós temos à disposição, principalmente de cunho mediúnico. Você tem, se você entrar em qualquer hoje livraria virtual ou mesmo a física, a quantidade de material, de obras, principalmente ditas mediúnicas, é de uma quantidade absurda e de qualidade de inúmeros vertentes, quer dizer. E por quê? Quais são as orientações? Então, ó, procurar com zelo os dons espirituais. Ué, eu preciso saber se... Nós estamos falando agora, comentamos o trabalho das cartas. Nós conhecemos o trabalho, fiz esse comentário do dia, nós conhecemos o trabalho do Gu, lá na Casa de Fraternidade, conhecemos o trabalho do Marcelo de perto, conhecemos o trabalho do Orlando, fomos conhecer o trabalho do Newton. Quer dizer, e eu sempre falo isso, e devem ter vários outros, com certeza, vários outros fazendo esse trabalho fantástico, talvez até com mais qualidade do que esses que eu estou citando, mas esses eu conheço e posso dizer que acredito no trabalho. Mas mesmo para eles, né, que é sempre o meu questionamento quando converso com qualquer um deles, ué, como é que você sabe que isso é verdade? Como é que você sabe que isso, eu posso passar isso para o familiar? Está aí a Dalila, está fazendo esse trabalho, estudando para fazer. Como é que eu sei que essa mensagem pode chegar ao coração dessa pessoa? Que é real, que é verídico, enfim. Preferir as mensagens transcendentais que edificam e consolam. Examinar tudo e reter o bem. Essas duas últimas servem para a gente realmente ir para casa pensando, não aceitar cegamente o que dizem os espíritos, que aí entra nas obras. Quer dizer, então quer dizer que a Alice é médium, vamos escrever um livro. Né? Olha, não, foi psicografado. Ótimo que foi psicografado, mas o que me diz esse livro? Não, mas ele foi psicografado. O espírito que ditou. Ué, mas se nós acreditamos, qual que é a resposta dos espíritos? Quem são os espíritos? Não eram os homens que viveram na Terra? Então o que eles são? Os mesmos. Então quer dizer, o simples fato de eu chegar aqui e falar assim, não, olha, procurar a Alice, que é uma editora de livro, trabalha na editora do Amigos do Bem. Olha, Alice, eu tenho um livro aqui que foi o espírito do Manuel da Nóbrega que ditou para mim.
Nossa, Alexandre, verdade. Então está aqui o livro, ó, tem 350 páginas. Aí a Alice vai ler, porque ela é editora ela é responsável pela edição, ela vai olhar e o conteúdo que tem do livro é um conteúdo de um romance pré-infantil, que não tem nada de doutrinário, que não tem nada de consolador, que não tem nada que acrescente em relação à doutrina espírita. Ela vai colocar para produção isso? Não deveria. Por quê? Porque não interessa. Para quem vai fazer um trabalho de divulgação de doutrina espírita, é mais um. Aí é a mesma coisa que o Rodrigo escrever, que eu escrever, que a própria Alice escrever.